Eu me centrei nos poetas, me centrei mais nos poetas principais, tá? Porque como a gente tá num sistema híbrido e tal, uma aula por semana, não dá para abordar todo mundo. Então a gente tem que pelo menos atingir os principais as principais tendências, as principais características dos movimentos, tá? Que isso é importante, isso tudo cai no vestibular. São poetas que sempre caem, sempre vão estar lá no Enem, no vestibular, dificilmente não vão aparecer, tá? Porque eles também marcam um período histórico, cultural do Brasil e um momento político, artístico, sabe? Que acaba repercutindo não só na literatura, como na sociedade como um todo. Tá? Esse poeta, principalmente, ele tem uma atuação que a poesia dele ele perpassa, ele sai da questão do papel, ele não é só um artista, tá? Ele é um militante político, Castro Alves. Ele lutou pelo fim da escravatura no Brasil. Então, ele usou a arte, a poesia dele como instrumento para poder falar contra a escravidão, né? E falar da liberdade dos povos negros aqui no Brasil, tá? E não só isso, né? Ele não é simplesmente escrever sobre a escravidão de qualquer maneira, não. Ele fez praticamente, ele é um grande poeta, um excelente, excepcional poeta, tá? Então não é simplesmente um poema que vai discutir, que apenas vai dizer o tema sobre a escravidão, não. São poemas muito bem trabalhados, com imagens muito fortes, tá? Obras-primas da língua portuguesa, como um todo. Então, por isso que vale a pena ver o Castro Alves. Depois, ele foi um marco na poesia amorosa, porque ele mudou a concepção também da poesia amorosa, da maneira como se retratava as mulheres. Antes de Castro Alves, no romantismo segunda geração, como a gente viu, a mulher era muito idealizada, né? Era um ser angelical, platônico. Eu não posso ter essa mulher está acima, essa mulher não alcanço, essa mulher não será minha, ou ela não tem um corpo, ela é desencarnada, né? A visão de mulher era uma mulher do rosto para cima, tá? Sim, uma mulher desencarnada, ela não tem um corpo definido, físico, ou ela é uma alma. Eles amavam uma alma, meu cachorro. Por isso que eu não gosto de dar aula tarde aqui, tá? Por conta disso daí. E aí, a poesia dele é ao contrário. Quem que é? O Gabriel. Permitir. Cadê ele? Não entrou? Alô? Oi? Não entrou, não. Estranho. Eu pedi para ele. Ah. Oi, Gabriel. Oi. Fala, querido. Tudo bem? Eu. Cadê você? Você está falando aqui? Está falando um oi? Boa tarde. Ah, tá. Porque tem, às vezes, eu pergunto se a pessoa tá aí, porque não basta entrar, né? Como figurinha, eu já não tô vendo vocês. Aí ainda entra, não fala nada, eu falei, será que tá aqui? Entendeu? Então, eu estou começando a falar de Castro Alves, Gabriel. Eu estou dizendo a importância dele naquele momento histórico. É um poeta da terceira geração do romantismo, tá? Ele marca a transição entre o romantismo e o realismo no Brasil. E ele foi uma das figuras das mais importantes, não só literária e artística, mas também histórica e política. Porque ele atuou mesmo, literalmente, na causa da abolição da escravatura. Tá? E as poesias dele teve um papel importantíssimo naquele momento. E eu estava dizendo para Nicole, Gabriel, sobre a questão da poesia amorosa dele, que ele também inovou nesse sentido. Por quê? A poesia amorosa do Castro Alves, ela vê a mulher de uma maneira diferente.
não mais uma maneira idealizada, descorpórea, angelical, platônica, sem corpo, apenas uma alma pura, inocente. Ele vê a mulher com sensualidade, entendeu? Com corpo. A poesia dele tem um viés um pouco erótico, tá? Mais material, mais carnal. E isso também foi uma mudança de postura na poesia amorosa brasileira, tá? Então, e a linguagem dele é uma linguagem muito reverbágica, né? O Castro Alves, ele foi um poeta, deixa eu ver se eu pego aqui, vamos ver. Ó, deixa eu ver aqui para colocar a tela para compartilhar. Vocês já ouviram falar dele ou não? Já tinha ouvido falar do Castro Alves? Alguém? Primeira vez, Só um Gabriel? pouco. Só um pouco? Ele era, vamos dizer assim, que ele foi o galã da época, entendeu? Além de ser um cara, um conquistador, ele viveu tudo aquilo que ele dizia, né? Ele morreu jovem, muito jovem, morreu com 24 anos. Então, ele é conhecido como poeta também, como o outro morreu com 20, o Álvares Azevedo, também é um poeta adolescente, entendeu? Ele começa a fazer poesia com 11 anos de idade, e a grande produção dele começa com 16, com a idade de vocês, olha só. E ele, com 16 anos, ele já era crítico de arte, ele já falava sobre teatro, sobre arte nos jornais locais, né? Ele nasce na Bahia, ele é de Salvador, e aí ele agora tem que ver se ele é de Salvador mesmo. Ele morava em Salvador. Agora nascer, agora não lembro, peraí, que deixa eu colocar aqui para não falar coisa errada. Onde o Castro Alves nasceu. Na verdade, ele nasceu em Vila Nossa Senhora do Rosário da Porto da Cachoeira. Ele vai morrer lá, né? Que lá tem uma estátua dele, tudo. Ele viveu um bom tempo lá. Então, isso o lugar que ele nasceu, que é uma cidadezinha no interior ali da Bahia, né? Tipo uma fazenda, ele vai nascer. Por isso que eu falei, não, deu um negócio agora na cabeça, não foi Salvador. Beleza. Aí, ele, com 16 anos, ele já conhece o amor da vida dele, que é a Eugênia Câmara, que era 10 anos mais velha que ele, tinha uma filha sozinha, era uma mãe solo naquele momento, imagine, era uma atriz de teatro, chama Eugênia Câmara, ela era de uma companhia de teatro e tinha só a filha, e imagina para o século XIX, uma mulher ser independente, ser mãe solo, e ser atriz, quer dizer, o resto da sociedade é considerada prostituta, né? E ele se apaixona por ela, e os dois se apaixonam perdidamente, e já vai morar com ela, não é a cidade. Ele já casa, com 16, 17 anos. Depois ele entra na faculdade de Direito de Olinda e vai com ela para lá. E eles vão morar nas mediações de Olinda, enquanto ele vai fazer a faculdade. Ela deixa momentaneamente o teatro para ficar com ele. Isso acaba deprimindo muito, porque ela amava o teatro. Né? Ela era uma artista também escrevia alguns poemas. E ele para não magoá-la, ele começa a escrever também, assim, porque sabia da paixão dela pelo teatro, ele escreve algumas peças de teatro para ela apresentar, né? Que foi o Gonzaga, a peça Gonzaga. Ele era só poeta, tá? Mas ele escreveu também peça de teatro e fazia crítica de arte. Ele fazia crítica de arte, por isso que ele conheceu ela. Como crítico de arte, ele foi ver a peça de teatro que ela apresentava e aí se apaixonaram. Né? A crítica dele foi uma crítica que ele gostou muito da apresentação. Ela era uma atriz completa, era uma das melhores atrizes da época. Né? Era uma atriz mesmo, com muito fôlego. Mas ela gostava da vida andante, né? Aquela vida de ir de cidade em cidade, se apresentar.
e não apenas fazer ali um teatro ou outro, né, uma peça. A peça dela chamava, a peça que ele chama Gonzaga, a peça que ele fez para ela apresentar, Gonzaga ou a Revolução de Minas. Mas ele era praticamente apenas, ele era um poeta, simplesmente um poeta. Ele não era só um poeta no papel, ele era um poeta com a vida, ele vivia a vida assim, intensamente, entendeu? Poeticamente. E aí depois ele pede transferência da Faculdade de Olinda, ele vai para São Paulo, é onde é que ela apresenta a peça. Ele vai para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e lá que ele começa mesmo a sua grande militância pela abolição da escravatura, com outros expoentes históricos dessa luta. Só que assim, ele era jovem, né? Ele estava na faculdade, então imagine, 18 anos, 19, eles ficaram um bom tempo juntos. E aí o cara escreve, é um cara bonitão, tal, todas as meninas estavam, né, século, todas ficavam loucas por ele. Ele morreu de tuberculose com 24 anos. Então ele ia para a noite também, entendeu? E ela ficava em casa. Ele saía da faculdade, ia para taverna, chamava taverna, tipo um bar onde tem também um prostíbulo junto, tá? E aí bebia com os amigos e falava de política, falava de poesia, e também tinha as reuniões da sociedade, do grupo abolicionista, qual ele fazia parte. Então, isso aumentou o ciúme dela, né, a desconfiança, e eles começaram a brigar muito, muito por causa disso, né, da saideira dele. Ele, assim, ele gostava de escrever também para outras mulheres, de ter musas, né, se amou ou não, enfim. Só que ele amava. A Eugênia era o amor da vida dele, você entendeu? E aí eles terminaram. Terminaram, ela seguiu a carreira dela, ela foi embora. Ela foi pro teatro, voltou pro teatro. E ele ficou muito, muito louco, assim, depois que ela abandonou ele. Nossa, ele ficou arrasado, né, no chão. E ele, o tonto, foi caçar, né, contando um pouco da vida dele, para animar um pouco a leitura dos poemas. Ele foi caçar na região do Brás, que era só mato. E o cara me dá um tiro no próprio pé, sabe? Ele teve essa capacidade de dar um tiro no próprio pé, aquilo gangrena. Ele precisa ir para o Rio de Janeiro para amputar a perna, o pé, porque não tinha o que fazer naquela época, não tinha. A saúde era muito precária, a medicina era muito precária. E não tinha anestesia nessa época, tá? Não tinha anestesia, tem que amputar sangue frio mesmo. E aí já começa os primeiros sinais de tuberculose, porque ele ficava à noite. A tuberculose era uma doença que podia até curar, mas se curasse era misteriosamente, porque não tinha uma cura assim. Era uma doença respiratória muito grave, era um mal do século XIX, atingia muita gente, matava muitas pessoas, né? E principalmente esses artistas, a tal que ficavam lá no sereno, na noite, na noitada, com a imunidade baixa, pegava muito eles ali, né? E ele já estava com sinais da tuberculose, e depois dessa amputação, a coisa começou a piorar. A doença, porque ficou muito debilitado. Imagine amputar sem anestesia, arrancar o seu pé, sem. Vocês já imaginaram isso? Sem anestesia? Hein, Gabriel? Nicole? Então, Já. imagina. E aí teve que usar éter, né? Teve que usar embriagá-lo para poder fazer a operação. Duas mulheres ficaram com ele e tal, seguraram, tal, ajudaram a segurar, bonitas. Depois ele escreve para elas, tal. Porque ele era muito atraente, então muitas meninas ficavam encantadas, né? E a maneira também como ele falava, como ele era gesticulador. Bom, depois de. Então, não, bater o dedinho já dói. Imagine arrancar o pé, né? Mas ele deu o tiro sem querer ou foi de propósito? Ah, dizem que foi sem querer, né? Que ele queria. Foi uma distração dele.
a espingarda e acabou atingindo o pé. Mas, não sei, né? Na doideira, ele estava muito arrasado por conta da Eugênia ter largado ele, né? E depois aí ele ficou um tempo ali no Rio e depois ela foi apresentar no Rio de Janeiro a peça e ele resolveu visitar, ele resolveu ir vê-la pela última vez. E aí ele resolveu visitar, ele estava na plateia e parece que no final ela viu ele lá e chamou, né? E eles tiveram o último encontro. E quando ela viu que ele estava sem pé, ela caiu a chorar e ele largou um poema e foi embora. Bom, isso é a biografia romanceada que eu li dele, né? Foi exatamente assim, mas realmente ele foi para aquele teatro, foi a última vez que ele viu e já estava um pouco mal. Depois que ele piora, ele vai para a Bahia mesmo para morrer na casa da mãe, das irmãs, cuidado com as irmãs e morrer dentro de casa, com a família e tudo mais, né? Sabia que não tinha cura e ele vive intensamente até o último minuto, escrevendo, falando dos seus amores e falando da questão da abolição. Ele era um poeta que ele gostava de declamar, você entendeu? Os poemas dele são feitos para ser declamados, são feitos para ser falados em público, para ser exaltados, não são para você ler em silêncio. É para você ler em voz alta. Só lendo em voz alta você vai conseguir entender a força das palavras da poesia dele. Tá? Porque ele fez exatamente para isso. A gente tem que imaginar que o Brasil era um país praticamente de analfabetos. Tá? Eram poucos que tinham acesso à escrita, principalmente apenas em famílias, né, que tinham mais dinheiro. Ou alguns que de repente saíam da pobreza ou da escravidão conseguiam chegar lá, mas eram alguns. Então, uma maneira de falar para o público era não escrever de uma maneira verborrágica, que você pudesse colocar uma entonação forte e falar oralmente, né? E expressar oralmente. Então, muitos poetas pensavam assim: eu vou escrever, porque quando você escreve para aquele poema ser declamado, é um pouco diferente. Você tem que pôr mais entonação, você tem que pôr mais força nas imagens, usar palavras que dão mais impacto, sinal de pontuação, com mais sinais de pontuação, entendeu? Então ele fez isso nos seus poemas como um todo. Eram poemas feitos para praças. Ele gostava de declamar nas praças públicas, nos grandes movimentos, tá? Principalmente a poesia política dele, tá? São esses poemas feitos contra a escravidão, a favor da abolição, ou falando do povo, do poder do povo, de mudar as coisas e tal. Aí, eu vou colocar aqui para a gente. Mas a história dele como um todo, né? Uma história triste, bonita ao mesmo tempo, porque até o poeta o Drummond de Andrade, ele fala assim, Carlos Drummond de Andrade, ele fala assim do Castro Alves: eu gostaria, mas amo em Castro Alves o grande poeta que ele poderia ter sido, diferentemente do grande poeta que ele conseguiu ser. Quer dizer, eu amo Castro Alves, aquilo que ele poderia, aonde ele poderia ter chegado, meu, porque ele já era um gênio com a cidade. Imagina se ele tivesse vivido mais, chegado a uma maturidade, né? Ele não atingiu essa maturidade. Imagine então o que ele seria. Mas mesmo assim, ele foi um gênio, mesmo assim, ele foi grande. Acho bonita essa imagem, né, para o Castro Alves. E os poemas do Castro Alves, eles tiveram grande repercussão na mídia naquela época, que seriam os jornais, nas faculdades, né, de direito e tal. É como se ele tivesse conseguido mesmo sensibilizar através da poesia, tá? Para a causa com qual ele estava. Eu sempre tenho problema de achar um negócio para compartilhar a tela. Então, deixa eu ver se é janelas. Aqui, compartilhar, achei. Bom, beleza.
Aqui eu vou mostrar uma foto dele, que eu pus na... Tá vendo? Tá meio... Ele tá um pouquinho escuro, assim, né? Você tá vendo? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Tem algumas fotinhos melhores, depois eu posso pôr no Google, tá? Mas dá pra ver que ele tinha uma boa pinta de galã, né? Bigodinho, sobrancelha grossa, chapéuzinho, tá? Aqui são 2 livros dele, né? Que eu gostaria que vocês lessem, porque não adianta só falar do cara, do autor. Tem que ler. Cadê o outro? Eu não abri? Bom, deixa eu abrir o outro, que é o Espumas Flutuantes. Não adianta eu só falar, vocês têm que sentir, vocês têm que ler, entendeu? Ler para poder ver, ó. Esse aqui, Os Escravos, é uma obra póstuma. O que é póstuma? O que foi publicado depois que ele morreu. Com os poemas mais políticos, né, contra a escravidão, que são os poemas mais sociais, poemas que falam questão social. Esse aqui ele publicou em vida, que é a Espuma Flutuantes. Eu peguei no domínio público porque o domínio público ele não te dá um livro assim, fica bonitinho, né? É um negócio tão pequeno, né? Tá escrito aqui, mas eu consegui o PDF assim, né? Que é o que tá lá para todo mundo. Como já faz 100 anos, a obra dele muito mais 100 anos, então qualquer um pode baixar, tá no domínio público, que é um site que tem várias obras que já estão abertas, que não se paga mais direitos autorais. Só que ele também inovou bastante na poesia, na linguagem. Não é só questão temática, amorosa ou questão social. Ele também inovou a maneira como ele escrevia, né? Além dele ter usado bastante hipérboles. Hipérboles o que é? Uma metáfora do exagero, tá? Do exagero. Figura de linguagem que representa o exagero. Antítese são juntar os contrários, sabe? Juntar aquilo que é contrário. Eu fazer colocar um vocabulário grandioso, ele também inovou bastante. Por exemplo, esse aqui, o Laço de Fita. Você vê que o verso, eu não sei se você consegue ver, ele tem uma musicalidade, tá? Primeiro, não tem respeito com métrica, não tem isso. Já começa por aí, já é o poema verso livre. E aqui ele coloca um verso como se fosse um estribilho. Ele usava muito estribilho como se fosse um refrão, né? Não um estribilho. Estribilho depois eu explico o que é estribilho. Mas um refrão, tá? Que se repete. Só que ele vai repetindo de diversas maneiras, vai mudando a pontuação. Isso é uma inovação, entendeu? Linguística, poética. Eu vou ler para vocês. Alguém quer ler? Nicole, Gabriel? O Laço de Fita. Não sabes, criança, estou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa Pepita. Pepita significa uma pequena pedra preciosa, tá? Ele chama ela. Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas? Não rias, prendi-me. Um laço de fita. Ó, ele aqui faz nossa, para dar emoção. Então ele joga com a pontuação, tá vendo? Aqui com as perguntas, ó. Pergunta, exclamação com interrogação. Não sabes, criança? Estou louco de amores. Ó, 3 pontos. Prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? Tempo, no espaço, nas névoas. Então, nunca para ler o poema dele lendo calmo, assim, né? Não é para ler assim, não sabe, criança, estou... Não, prendi meus afetos, famosa Pepi, mas onde? No templo, no espaço? Não, é para ler com o coração na mão, entendeu? Não rias, prendi-me, um laço de fita. Aqui, com ponto final.
Aqui, esse verso é como se continuasse o de cima, tá? Prendi-me aonde? Num laço de fita. Isso ele vai repetir de diversas maneiras. Aqui, o que acontece? É como se o teor erótico tivesse simplesmente num laço de fita, num laço de cabelo da mulher. E se perde, que cai, e ele fica com esse laço, tá? Porque o laço, olha só, é uma metonímia. O que é metonímia? É um pedaço que fala do todo. Porque esse pedaço, esse simples laço, leva ele a sentir o cabelo dela, o cheiro dela, tá? A gente vai ler o resto. Na selva sombria das tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava o laço de fita. Ó, aqui num laço de fita, aqui o laço de fita, muito diferente. Aqui tem uma preposição, um artigo, num, o artigo num, e aqui o artigo o, demonstrativo, que está com a função de pronome demonstrativo aqui. O laço de fita. Num laço de fita, no laço de fita, o laço de fita, olha a diferença. Uma letra, uma palavra muda. O laço está mostrando. No laço é que ele está preso àquele laço. Meu ser que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita, eu vi de repente cativo, submisso, rolar prisioneiro num laço de fita. Repete, num laço. Né? Ele se viu, ele era um pássaro, ele se compara antes, ele era um pássaro que vivia de festa em festa, noitada a noitada. Mas de repente ele se vê preso, submisso. Olha, essa é uma imagem linda, porque é uma antítese, né? O pássaro, a liberdade, e o pássaro bravo que os ares agita. Eu vi de repente cativo, submisso, rolar prisioneiro num laço de fita. Ele, de repente, ele que era tão livre, ele se vê preso, né? Se vê um pássaro cativo, submisso, num laço de fita. Seria, esse laço traz para ele o corpo todo da mulher. É incrível. Essa coisa de um detalhe também, isso é uma novidade. Você pegar um detalhe, um objeto, e aquilo trazer o todo, sabe? É algo também diferente na poesia dele. E agora enleada na tênue cadeia, debalde minha alma se embate, se irrita, o braço que rompe cadeias de ferro não quebra teus elos, ó laço de fita. Ó, e agora enleada na tênue cadeia. Então, tênue é uma palavra que significa limite, né? Fina, simples, é uma cadeia. Ele está preso, mas é tão singelo, o laço de fita é tão frágil, né? Que essa é uma prisão tênue, ele está preso psicologicamente, ele pode se libertar a hora que ele quiser, né? Um laço vai prendê-lo. Ele, debalde minha alma, se embate, se irrita. O braço que rompe cadeias de ferro. Quer dizer, ele é capaz de destruir cadeias de ferro. É outra imagem, outra antítese aqui, né? Ele tem uma força, quer dizer, o braço dele que poderia destruir uma cadeia de ferro, um lugar, a força que ele tem, né, física, vamos dizer assim, né? Ele não é capaz de quebrar os teus elos. Não quebra teus elos. Ó laço de fita. Ó, aqui em vez do o, laço de fita, aqui ele já coloca o ó, o acento agudo. Laço de fita com exclamação. Quer dizer, ele, mais forte que ele seja, quando ele está diante desse laço que traz essa imagem, que traz esse cheiro, que traz o suspiro, que traz o corpo de alguma maneira, os cabelos dessa mulher, ele está totalmente preso, que ele não é capaz de romper esses elos, né? Elo é o que liga. Tá? Meu Deus!
E aí, de novo, a exclamação, né? As falenas têm asas de opala, os astros se libram na plaga infinita, os anjos repousam nas penas brilhantes, mas tu tem por asas um laço de fita. Olha que lindo, aqui o que ele estava no num, preposição com o artigo indefinido, e aqui o artigo indefinido só. Quer dizer, olha a imagem, tudo tem asas de opala, os astros se livram na plaga infinita, que plaga é praia, tá? Ou no horizonte, os anjos repousam nas penas brilhantes, mas tu tem por asas um laço de fita. Olha, o laço de fita. Olha a importância que dá para esse laço, entendeu? A força, a magnitude, uma coisa tão simples. Há pouco pousavas na célere valsa, na valsa que anseia, que estua e palpita. Por que tremestes? Não eram meus lábios? Beijava-te apenas. Ai, cadê? Teu laço de fita. Ele beijava, não ela. Ele beijava o laço. É um erotismo mais singelo, né? Mas, ai, fim do baile, despindo. É um baile, tá? Eles estão num baile e num salão, e o laço do cabelo dela cai e ele pega. E aí ele sente como se estivesse beijando-a, estivesse ficando com ela, sei lá, coisa muito louca. Mas ai, fim do baile, despindo os adornos, na alcova onde a vela ciosa crepita, talvez da cadeia liberte as tranças, mas eu fico preso no laço de fita. Ele está imaginando ela se despindo, né? Depois que termina o baile, ela em casa, tirando toda a roupa e tal, aí já toda a imaginação dele, imagina, um laço de fita fez ele viajar a esse momento. Talvez da cadeia liberte as tranças, né? Abrir todas as tranças, deixar o cabelo, mas eu fico preso no laço de fita. Aí a preposição mais o artigo o que ele trabalhou lá. Olha como que é bem trabalhado isso do refrão. Pois bem, quando um paralelismo, né? Quando um dia na sombra do vale abriram-me a cova, formosa pepita, ao menos arranca meus louros da fronte e dá-me por coroa teu laço de fita. Aí ele diz que quando ele morrer, como eles drama, né? Os românticos são dramáticos. Ele estiver no túmulo, abaixando a cova, ele lá né, sendo colocado na cova, então ela, pelo menos naquele momento, jogue para ele lá no túmulo o laço, teu laço de fita. O que vocês acharam do poema? Ah, eu achei lindo. Lindo, né? Ai, a mulher que não tem como não gostar dele. É muito singelo, simples, romântico, né? E vamos ver se eu achar mais poemas bonitos dele. Tem outro, do Adeus de Teresa. Ó, esse aqui, sobre a mocidade e a morte. Ele já devia estar, quando ele escreveu esse poema, ele já devia estar já sabendo, então mostrar ele com outro estilo dele e tal. E ele já devia saber que a doença dele era o fim, né? Então, por isso que ele fala mocidade e a morte. E ele, com esse tudo que ele tinha, era um poeta, ele era um poeta que transpirava poesia, né? Vamos dizer assim, né? Vivia como um poeta mesmo. Então, ele tem uma particularidade, ele gosta muito de estribilho. O que é estribilho? Ele pega um trecho de uma outra poesia, de uma outra pessoa, tá? Ou um trecho de um texto ou de um outro poema, e ele escreve como se fosse fazer um diálogo com esse estribilho, com esse verso com o qual ele tirou, como uma citação, sabe?
E ele geralmente o estribilho vem no início, né? Ele sempre vem no início do poema. E é ele que abre o poema para você ter uma ideia do que ele vai falar. Às vezes ele vai dialogar contra ou a favor, vamos dizer assim, né? Vai fazer um bate-papo com aquele pedaço de texto. Aqui ele coloca isso aqui, ó. E Porto Avisto, Porto e mesmo nebuloso, sempre noite, calmado, eternidade, eternidade. Aqui, imerso, imermo, calmado, eternidade, Laurindo. Esse é um poeta português. Aviso, Porto, a cidade de Porto, né? Mas está com seu Porto de Portugal, nebuloso, sempre noite. Essa é uma imagem, na verdade, você está indo embora, que é o porto, você vai, você não sabe para onde você vai, né? O mar, ele tem essa imagem de, principalmente naquele tempo, de mistério, de abismo, de profundo. Né? De um lugar que você vai e não sabe para onde você vai chegar. Isso que ele fala que o porto onde você é, e também de partida, despedida, de ir embora. Nebuloso, sempre noite, calmado, eternidade, quer dizer, é o fim, imagine, a morte é a própria figura da morte, né? Você vai depois da morte, isso tudo é suposição, mas nunca ninguém tem certeza se existe. Aqui é um trecho da Divina Comédia de Dante, que desde que está lá no início, lasciate ogni speranza, voi che entrate, lasciate ogni speranza, voi em que entrate. Deixe a mensagem que está no portal lá, quando vai para o barqueiro, vai para o purgatório, para o inferno. Então, isso é uma mensagem que está no início dessa entrada. Tá? Então, deixe a sua esperança, vós que entraste aqui, né? Você que morreu, adeus. Né? Não tem mais esperança para você. Mais ou menos isso. Principalmente se você for para o inferno. Isso que Dante que queria dizer. Aí ele começa. Eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embaçama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, a sombra fresca da palmeira erguida. Aí, isso aqui é um anúncio, né? É um clamor dele. É um clamor, gente. Ele não é igual aos outros poetas lá que. E aí a outra diferença dele, os poetas românticos que praticamente desejavam a morte, não é? Ele vai falar da morte também, mas de uma forma diferente. Quantos outros pareciam que desejavam esse momento, a morte, ansiavam por isso, ou esperavam, ou achavam que só a morte poderia levá-los, né, para um lugar melhor, ou trazer a redenção numa vida miserável, cheia de sofrimento, ou sem o amor da sua amada, que não, ele diz claramente que ele quer viver, ele não quer morrer, ele quer viver, beber bastante, né? Beber perfumes principalmente de mulheres, na flor silvestre que embaçamos os ares, quer sentir a natureza, entendeu? Ver minha alma adejar pelo infinito. Ele quer essa intensidade da vida. Qual branca vela amplidão dos mares.
Aí ele vai falar dessa questão, né? De ter amada junto com ele. Ele quer viver isso sempre. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, a sombra fresca da palmeira erguida. Então ele compara a mulher com essa questão de também estar junto com a natureza, né? De poder ter esse amor, né? E como isso é intenso, né? Como viver isso é totalmente intenso. Mais uma vez, responde-me, sombria. Terás o sono sobre a laje fria? Laje será que ele está falando para a morte, né? Será que ela vai conseguir dormir, né? Depois de tirar a vida dele, vamos dizer assim, de levá-la, né, sobre a laje, morrer. Quando este mundo é um paraíso, olha que pecado, não é? Morrer quando este mundo é um paraíso. Quer dizer, ele está falando, eu vivo intensamente, eu sou feliz, eu quero continuar vivendo. E a alma um cisne de douradas plumas. Não! O seio da amante é um lago virgem. Quero boiar a tona das espumas. Vem, formosa mulher, camélia pálida, que banhada de prantas alvoradas, minha alma é a borboleta que espaneja o pó das asas lúcidas, douradas. O cara tá apaixonado, você acha que o cara quer morrer, gente? E ele tem essa mulher, ele não é uma mulher que tá ideal, não, ele vive esse amor, entendeu? Ele vive fisicamente, então ele não quer nunca, né? Que você é apaixonado, você não quer se separar da mulher, e a morte é a separação aqui, né? E ele vive tudo intensamente, essa integração com a natureza também. Imagina que ela também é parte dessa natureza, né? Por isso que ele compara, olha a comparação, olha a metáfora aqui, no seio da amante, lago virgem, quer dizer, ele se afoga na paixão, né? Quero beber a tona das espumas. Vem, formosa mulher. Então, ele, ao mesmo tempo, Ih, que rolou? Ela saiu?
Gente, caiu. Oi, vocês estão aí? Sim, Desde que hora que caiu? Porque eu estava falando do poema e nem sei. acho que 1 ou 2 minutos. Ah, é? Tava da questão da morte, da mocidade lá, aquele poema vocês estavam ouvindo? Tava ouvindo Sim. aquele poema? Ah, então tá bom. Então, bom, cadê aqui? Deixa eu ver se acho que eu tenho que pedir para compartilhar de novo, né? Internet aqui minha tá ruim, viu? Eu não vi. Tá vendo a tela ou não? Tem que mandar compartilhar de novo. Não, não Deixa eu tá não. pegar uma janela. Tá. Menina, menina, menina. Menina, menina, menina. O que vocês estão achando desse poema? Ah, eu quero viver. Hã? Bem dramático. Mas imagina se você se imagina, põe no lugar, né? Você tá no auge da sua vida e descobre uma doença terrível, né? Que vai te levar em alguns anos, no máximo. E aí ele eu sinto, eu sinto em mim um borbulhar do gênio. Vejo além um futuro radiante. Quer dizer, ele sente nele borbulhar do gênio. Isso é uma visão do romântico, né? Que ele se vê portador de um gênio, um gênio poético, um gênio da escrita. É como se ele fosse um iluminado. É assim que os românticos se viam inteiramente. Vejo além um futuro radiante. Avante! Brada-me o talento na alma, e o eco ao longe me repete: avante! Quer dizer, falando agora da escrita dele, né? De como ele gosta de escrever, ama isso. O futuro no seu seio, entre louros e bênçãos dorme a glória. Após o nome do universo na alma, um nome escrito num panteão da história. É esse o sonho, né, de todo poeta romântico é marcar o tempo, né? É marcar a história, deixar seu nome cravadinho lá, é como ele fez, como ele conseguiu. E outra coisa também, que eles são bastante nacionalistas, né? De alguma maneira, eles gostam de falar, mas não de uma maneira pejorativa, assim, a pátria como não. A pátria como questão de identidade mesmo. Eu sou brasileiro, a minha pátria é o Brasil, tal é as nossas causas, os nossos problemas sociais, eu vou lutar para mudar isso. E o mesma voz repete funerária, teu panteão, a pedra mortuária. E aí é como se ele estivesse falando com a morte, né? Ele está dialogando com a morte, ele está falando, tá vendo, você não pode me levar. Eu quero viver, eu amo, eu estou apaixonado, eu escrevo, né? Eu sinto o borbulhar do gênio, eu tenho uma vida pela frente. E aí ele coloca dentro do poema a voz da morte, né? A voz rindo da cara dele, sempre rindo, né? Imagine aquela figurinha da morte, né? Ou uma hora gargalhando sarcasticamente, e agora repetindo para ele. E a mesma voz repete funerária, como se fosse um diálogo. Teu panteão? O que é o panteão? O panteão onde ficavam os deuses do Olimpo, tá? E os gênios da história. É uma imagem de onde ficaria só os gênios, vamos dizer assim. Só os meios divinos, meio heróis, né? Tem o panteão, a gente usa essa imagem para falar os panteões, o panteão dos atletas, o panteão dos artistas, para dizer que seria um lugar onde ficam essas pessoas especiais, alencadas para sempre. Tem o panteão, aí a morte responde, a pedra mortuária, quer dizer, pedra mortuária seria o túmulo. Esse seria o panteão, vai ser o seu panteão, ela fala para ele. Morrer é ver extinto dentre as névoas o fanal que na guia na tormenta, condenado, escutado obras de sino, voz da morte, que a morte lhe lamenta. Ai, morrer
é trocar astros por círios, leito macio por esquife imundo, trocar os beijos da mulher no visco da larva errante, no sepulcro fundo. Ele faz uma comparação aqui, né? Morrer é isso, é extinguir-se, é ver-se condenado para sempre num lugar, escutar a mesma música, que seria o dobrado sino da morte, a voz da morte, que a morte lhe lamenta, e é trocar o leito macio por esquife imundo. Esquife é o túmulo, é o caixão, tá? Um caixão imundo, trocar cama, ele tá na cama com a mulher, para um lugar imundo, trocar os beijos da amada no visco pela larva que vai comer a carne dele, no sepulcro fundo. Olha que imagem, né? Ver tudo findo, quer dizer, ver acabar tudo, findo, acabar. Só na lousa um nome, que eu vi a lousa é que coloca a lousa lá, o nome da pessoa que foi embora, né? Morreu, tal, nasceu tal dia, morreu tal dia, partiu. E eu sei que eu vou morrer dentro do meu... E eu sei que vou morrer dentro do meu peito. Um mal terrível me devora a vida. Quer dizer, tá falando da tuberculose, tá? Triste, ai, não sei o que lá, Janveros, que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Sou cipreste que ainda mesmo flórido. Cipreste é uma árvore, tá? Sombra da morte no ramal encerra. Vivo que vaga sobre o chão da morte, morto entre os vivos a vagar na terra. Olha que desespero. Então, isso é para ser lido assim, gente. Vivo. Uma coisa que ele gosta bastante nos poemas dele é fazer essas pausas. Colocar esses parênteses aqui e continuar, tá? Vivo que vaga sobre o chão da morte, morto, entre os vivos a vagar na terra. Então, ele é como se fizesse um paralelismo e comparasse. Ele vive, o que acontece? Ele vive, mas ele está quase um vivo morto, vamos assim, vaga sobre o chão da morte, só vivendo esperando a morte. E morto entre os vivos a vagar na terra. É? Faz essa vaga sobre o chão e vagar, né? Usa duas vezes, com sentidos diferentes aqui. Aqui, de vaga sobre o chão da morte, de estar à beira da morte, esperando. E aqui, de estar morto entre os vivos, a vagar na terra, de estar errante entre os vivos, esperando essa morte. Né? Do sepulcro, escutando triste grito, sempre brandando-me, maldito! E aí ele morto, ele tá já imaginando ele morto como seria, né? O nome dele lá escutando da própria morte, que ele seria um maldito. Por quê? Porque ele é um maldito, porque ele não quer a morte. Ele vai obrigado, não porque ele quer. Ele não gosta dela. Ele odeia, ele ama a vida. E eu morro, ó Deus, na aurora da existência. A aurora da existência na flor, na aurora é o nascer do sol, tá? Nos anos, né? Ele morre jovem, né? Quando a sede e o desejo em nós palpita, quando ele tem sede de vida, quando ele quer viver, poxa vida. Levei aos lábios o dourado pomo, mordindo fruto podre da asfalfita, no triclício da vida, novo tântalo, o vinho do viver ante mim passa. Sou das convivas da legenda hebraica, o estilete de Deus quebrar minha taça. Aqui, ele está usando um pouco da mitologia grega, tá? E aí ele mistura um pouco as mitologias. Aqui o dourado pomo, aqui ele remete tanto a maçã de Adão e Eva, né? Ele vai remeter a duas figuras aqui, a maçã de Adão e Eva
que aí significa o pecado, né? Ou abertura ao conhecimento, ela tem esses dois significados, né? Tanto do pecado, o que é proibido, quanto também da fonte do conhecimento. Quanto também a maçã que foi entregue por Afrodite ao Paris para dizer que ela era mais bonita entre as deusas e ficar com Helena, né? Que é o começo da Guerra de Troia. No triclínio, ai gente, às vezes eu tenho uma dificuldade de dizer algumas palavras aqui. Novo Tântalo. O vinho de viver ante mim passa. Sou dos convivas da legenda hebraica, o estilete que Deus quebra a minha taça. É que até a minha sombra é inexorável. Até a sombra dele não vai se dissolver fácil. Ele vai morrer, mas ele vai deixar o nome dele, entendeu? Ele não é fácil, ele pode ser levado de corpo, mas ele vai viver intensamente até o último minuto. É isso que ele vai dizer. Ele é encardido, ele ama a vida, ele quer viver intensamente. E aí ele vai deixar uma marca. Está dizendo que por isso ele vai ser inexorável, por isso que ela vai odiá-lo, por isso que ele vai chamar ele de maldito, porque ele vai morrer, mas ele vai viver eternamente através das obras dele, né? Da criação dele. Adeus, pálida amante dos meus sonhos. Adeus, vida. Adeus, glória, amor, anelos. Escuta, minha irmã. Cuidosa, enxuga os prantos do meu pai nos teus cabelos. Fora louco esperar, fria rajada. Sinto que do viver me extingue a lâmpada. Resta-me agora por futuro a terra, por glória, nada. Por amor, acampa. Ele agora está falando para a irmã que cuida dele nos últimos dias de vida dele. Com certeza esse poema foi um dos últimos que ele escreveu. Adeus, arrasta-me uma voz sombria, já me foge a razão na noite fria. E aí, o que vocês acharam? Bem de passar o desespero que ele tá sentindo, né? Aí a questão da expressão mesmo. Isso é uma coisa também dos românticos, né? De colocar o sentimento, a polvorosa, as emoções como um todo nos seus poemas, mas você vê como ele escreve, como ele vai colocando, não é simplesmente jogar as emoções, entendeu? Ele faz uma parte, ele faz um diálogo com a morte, que é uma figura, deixa o poema muito visual, ele coloca ele conversando com a morte, e ela odiando ele, e ele primeiro fala dos amores, fala da sua escrita, fala da sua família. É como se ele falasse um pouco de cada coisa da vida dele, do que ele gostaria de deixar e daquilo que ele está sentindo, né? Então ele faz por partes assim e fica bem interessante. Aqui ele fez para ela, é engraçada. Ele fala, a Eleonora é a Eugênia, né? E é engraçada porque ele vai falar de várias musas dele, né? E aí também usa bastante a figura da mitologia grega e de outras mitologias. Ele também faz uma intertextualidade. Ele é um poeta que lia muito, tá? Ele lê muito. Você vê que ele colocou Dante, colocou um outro poeta que eu não conheço. Então, nas epígrafes dele, você pode conhecer outros autores que influenciaram e com quem ele gosta de dialogar, de citar. Isso chama intertextualidade. Nesse poema, por exemplo, ele tá falando, ele tem até esse estrofe aqui que ele vai falar para Romeu e Julieta, ó. Meu coração desmaia pensativo, cismando em tua rosa predileta. Sou teu pálido amante vaporoso, sou teu Romeu, teu lânguido poeta. Sonho-te a vezes, virgem, seminua. Ó, quem que tinha coragem de escrever isso? Que ele vê a mulher, que ele imagina ela nua, seminua, né? Roubo, não totalmente, mas sempre aquela coisa do nuance, né? Algum, sei lá, um hobby, uma roupa íntima. Roubo-te um casto beijo à luz da lua,
E tu és Julieta. Aqui ele está falando daquela cena, né? Que Romeu invade o quarto de Julieta à noite, pela sacada. Então ele se imagina no lugar do Romeu aqui, né? Depois ele se imagina no lugar do Dom Juan. Olha as figuras com quem ele se imagina, né? Na volúpia da noite andaluzas, o sangue ardente em minha veia rola. Sou Dom Juan, donzelas amorosas. Vou conhecer-me os trenos da viola. Sobre o leito do amor, teu seio brilha. Eu morro, se desfaço-te a mantilha. Se desfaço, eu morro se tirar tua roupa. Tu és Júlia, a espanhola. Então, são várias figuras aqui que ele vai imaginando. Júlia seria o amor do Dom Juan, tá? Que ele não conseguiu ter. E o Dom Juan é a história do cara conquistador que tem todas, ele consegue todas, menos a que ele ama. Ele fica com todas as mulheres possíveis, ele é o sedutor, ele é o cara, né? Em todas as mulheres que ele chega com o seu 7-1, ele fica com ela, menos com aquele que realmente era apaixonado. Aqui outro estribilho, ó, do Byron. Byron é o poeta do hórrido, ele também tem essa influência do Byron, o poeta do hórrido, que é do horror, do terror, sabe? Dos aspectos mórbidos. Isso influencia bastante. Tanto o Álvaro Azevedo também bebia em Byron e o Castro Alves também. Por isso o fantasma, né? Lembra até do Fantasma da Ópera. O fantasma é a canção. Então, vou deixar esses aqui, vocês vão ler. Ah, só ler esse aqui, que é lindo demais, virou uma música, até mandei para vocês. Eu vou ler agora só o poema social que está faltando. Esse poema ele fez para Eugênia depois que a última vez que vê ela, tá? O gondoleiro do amor, Barcarola, dama negra. Então ele se imagina. O gondoleiro, o que é um gondoleiro? É aquele cara que leva aquela gôndola lá em Veneza, Veneza que é terra também conhecida terra do amor. Então ele se vê assim, como esse gondoleiro sendo levado a ela. Quem que está querendo entrar? Oi? Tudo bem? Não sei se ela entrou. Entrou? Tudo bem, Cassiane? Meu cabelo parece que tá meio descabelado. Deixa eu pentear. Bom, eu tô fazendo tô lendo e fazendo análise dos poemas aqui do Castro Alves, tá? Outra coisa, a poesia dele é chamada de poesia do condor, condoleira, né? Que é a gondoleira, né? Condoleira, que é o condor é a imagem de um pássaro, é um pássaro enorme, gigantesco que tem nos Andes. Ele representa a liberdade. Só ele consegue alcançar os Andes, que são as maiores montanhas cordilheiras que nós temos na América do Sul. Tá? E o condor tem uma asa gigantesca, ele dá um quarto inteiro seu, entendeu? Mais de 3 metros só de asa. Ele é imenso, ele é soberbo, ele é dono dos ares dos Andes, ele chega nos picos mais altos. Então ele representa muito a liberdade. Por isso que a poesia dele tem essa imagem, principalmente a poesia social dele, que nós vamos ver já já. Só vou ler esse último aqui. Teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. Olha que diferente. Então, Castro Alves, ele é um grande poeta também, porque ele também muda muito a maneira como ele escreve suas poesias. Aqui ele forma como se fosse quadrinhas, né? Não é aquelas quadrinhas que rima, como se fosse quadrinhas, diferente do que eu li para vocês, os outros dois, tá? Teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. São ardentes, são profundos, como o negrume do mar. Sobre o barco dos amores, da vida boiando a flor, douram teus olhos a fronte do gondoleiro do amor. É bem simples, mas bem bonita as imagens. Tua voz é cavatina dos palácios de Sorrento, quando a praia beija a vaga, quando a vaga beija o vento. Olha que imagem. Ele tá falando ele vai falando de cada parte do corpo dela, tá?
como se fosse esse lugar que ele vai navegar. E é bem erótico nesse sentido, tá? Tua voz é cavatina, ele tá falando da voz. Dos Palácios do Sorrento, é um lugar que canta, né? Que Sorrento aqui é na Itália, onde tem ópera. Quando a praia beija a vaga aqui seria areia, tá? Não, contrário. A praia beija a vaga que é a onda, tá? Na praia, não a vaga. Não é a onda que beija a praia, mas é a praia que beija o mar. E quando a vaga, a onda, beija o vento. E como em noites de Itália, anda um canto pescador, bebe a harmonia em teus cantos o gondoleiro do amor. Teu sorriso é uma aurora que o horizonte enrubesceu. Rosa aberta com biquinho, aqui ele já fala da boca dela, das aves rubras do céu. Na tempestade da vida, das rajadas no furor, foi-se a noite, tem-se a aurora, o gondoleiro do amor. Quer dizer, ele passou a noite com ela, né? Teu seio é uma vaga dourada, aí chama o seio dela, ao tíbio clarão da lua. Então ele imagina o seio dela como se fosse uma onda iluminada pela luz da lua, que ao murmúrio das volúpias arqueja, palpita nua. Como é doce em pensamento do teu colo no langor, vogar, naufragar, perder-se, o gondoleiro do amor. Teu amor na treva é um astro, no silêncio é uma canção, é brisa nas calmarias, é abrigo no tufão. Essa imagem, né? É sempre. Ele é engraçado que ele tem essa imagem de sempre metamorfosear o corpo da mulher na natureza, né? O corpo dela é a própria natureza como um todo, é a brisa nas calmarias, é abrigo no tufão. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor, rosa, canto, sombra, estrela do gondoleiro do amor. É uma declaração, né? Então, esses são os poemas amorosos, tem muito mais, tem uns poemas políticos aqui também. Aqui, novamente, para ela. Tá? Esse aqui é um dos maravilhosos, lindos, tem até música desse aqui. Esse aqui é um poema muito bem trabalhado, nossa. Bom, enfim, ele é um excelente poeta. A gente ficou aqui, que é um poema que fala da ausência e presença, o adeus de Teresa. Até uma música que usa o adeus de Teresa, é um poema também que foi muito depois, no século XX, relido, reconstruído por outros poetas, tá? Então, vale vocês. Eu mandei esse poema, só esse poema, vale vocês lerem, tá bom? Quem quer ler ele para mim? Alguém quer ler? Quer ler? Alguém quer ler? Não. Não? Vamos pro poema dele. Senão a gente vai. Vamos pro poema dele social. Mas fica aqui a dica para vocês lerem ele, tá? Tudo bem? O Adeus de Teresa. Um dos outros poemas mais bonitos dele, igual o Laço de Fita. Ó, isso aqui é bem byroniana, taça feita de um crânio humano. Isso é uma imagem byroniana, né? Do hórrido mesmo. Taça feita, ele bebe na taça feita de um crânio, de um esqueleto, né? De um crânio, uma cabeça humana. Aí outra, Pálvaras Azevedo. Bom, é um poeta completo, né? Com bastante metáfora. Ah, esse é lindo também. Também usa a questão do. É um poema também que vai falar de Julieta, né? Romeu e Julieta, usa imagem e história de Romeu e Julieta, só que aqui é Maria, né? Boa noite, Maria. Eu vou me embora. As luas na janela batem cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra o teu seio.
Boa noite, tu dizes boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor, onde vaga meus desejos. Também essa questão da ausência e presença, do ir embora, do ficar, né? Esse amor sempre é fugaz, né? Nunca é eterno, né? E ele não pode ter eternidade nem da vida, nem do amor. Com um outro epígrafe aqui, um poema em francês, que é o Romeu e Julieta, só que está em francês aqui, tá? Também outro poema lindo da Adormecida, que ele vê a mulher numa rede e fica doido por ela estar na rede. E ele vai descrevendo, só de ver o pezinho dela na rede, o pé descalço no tapete rente, ela descalço, com aquele roupão, com uma roupa mais simples na rede, fica louco. É um erotismo diferente. Ele não precisa ficar uma coisa, nossa, tá? Não, são pequenas coisas, são pequenos momentos que desperta isso nele, né? Essa parte mais corpórea do amor. Vamos para o poema social. Eu vou começar no 8, né? Deus meu canto. Depois, bom. Ó, ele tem vários poemas que são da escravidão. A Mãe do Cativo, ele vai falar das mães, né, dos escravos. Também outro epígrafe, que ele praticamente pega quase um poema inteiro e coloca em francês. Ele lia muito bem em francês. Você vê como ele era. Olha que poema dramático. Ó mãe do cativo, que alegres balança a rede que ataste nos galhos da selva. Cativo aqui é o escravo, tá bom? Melhor tu farias se a pobre criança cavasses a cova por baixo da relva. Quer dizer, a escravidão é uma coisa tão horrível, que seria melhor ela enterrar o filho do que deixar ele virar escravo. É mais ou menos isso que ele quis dizer aqui. A liberdade é tudo. Ó mãe do cativo que fias à noite a roupa do filho na choça da palha. Melhor tu farias se ao pobre pequeno tecesses o pano da branca mortalha. Novamente ele falar para ela, não que ele acha que ela tem que matar ele. Ele está usando essa imagem para dizer que antes que a liberdade é o bem mais precioso, que se a mãe tem consciência, né, que antes era melhor ter um filho morto do que um filho escravo, né? Que deixar o filho viver a escravidão, que a escravidão é muito dolorosa, é muito pior do que a morte. É isso que ele quer dizer. Não que tem que matar a criança, mas que a escravidão é pior do que a morte. Então ele coloca essa imagem aqui. Misérrima, ensinas ao triste menino que existe virtudes e crimes no mundo, e ensinas ao filho que seja brioso, que evite dos vícios o abismo profundo. E louca sacode nesta alma indo em trevas o raio da esperança, cruel ironia, e ao pássaro mandas voar no infinito, enquanto que o prende cadeia sombria. Tô falando para ela que você ensina até coisas boas para ele, dando esperança uma esperança de uma vida que ele não vai ter. Aqui é a segunda parte. Aí ele vai, ó mãe, não despertes esta alma que dorme, com o verbo sublime do martir da cruz. Ó pobre que rola no abismo sem termo, para que ela de sondá-lo que morra sem luz? Ele parece que ele está sendo cruel, sabe? Mas ele está sendo cruel no poema para mostrar que a escravidão era cruel. Você entendeu? Entenderam? Aí é um poema bastante grande, vale vocês lerem, tá bom? Eu quero pegar o poema principal aqui. Minha mãe não para do coisa. Ó,
Esse é um poema político dele muito, muito legal. Chama Adeus Meu Canto. É um poema que ele usa para tentar levantar o povo para a questão contra a escravidão e também para o povo se libertar mesmo, para o povo se unir, entendeu? Se rebelar contra os políticos, contra as mazelas sociais, contra tudo, tá? E é um poema que serve até hoje. Qualquer um pode ler esse poema e falar que está dizendo para o povo brasileiro ainda hoje. Adeus, meu canto, é a hora da partida. O oceano do povo se encapela. Filho da tempestade, irmãos do raio, lança teu grito ao vento da procela. O inverno envolto em mantos da geada, cresce a rosa do amor que além se erguera. Ave da ribação voa, anuncia da liberdade a santa primavera. Olha isso aqui que interessante. É preciso partir aos horizontes, mandar o grito errante da vedeta. Ergue-te à luz, estrelas para o povo, para os tiranos, lúgubre cometa. Também ele fala assim, ó, é preciso se unir, é preciso juntar, o povo tem a força, o povo tem a luz, o povo é o que faz esse país, é isso que ele quer dizer. Manda o grito errante da vedeta, vamos juntar, e ergue-te a luz, estrela para o povo. O povo é a luz. E os tiranos, lúgubre cometa, porque o cometa ele passa de vez em quando. E o cometa também, ele tem a parte que é escuro dele, entendeu? Essa parte escura, essa é a tirania, é os políticos, são os tiranos, entendeu? Adeus, meu canto na revolta praça, ruge o clarim tremendo da batalha. Águia, talvez as asas te espadecem, bandeira, talvez rasga-te a metralha. Mas não importa a ti que no banquete o manto sibarita não trajaste, que se louros não tem, louros é vitória, tá? Não tem na altiva fronte, também de orgia a coroa renegaste. A ti que herdeiro de uma raça livre, aqui ele tá falando por pessoas brancas, tá? Tomaste o velho arnês a cota d'armas, e no ginete que escavava os vales, a corneta esperaste das alarmas. É tempo agora para quem sonha glória, e a luta, esse fatal fornalha, onde reverse o bronze nas estátuas que a mão dos séculos no futuro falha. Parte, pois solta livre aos quatro ventos a alma cheia de crenças do poeta. Ergue-te a luz, estrelas para o povo, e para os tiranos, lúgubre cometa. O poema é forte. Ele fala assim, ele está querendo dizer que o povo é a voz, o povo faz, o povo tem poder para mudar coisa e tudo, entendeu? E a praça aqui é a praça onde o povo se reúne, se une, né, para ter essa força. Aí é um poema bastante grande, tá? Bastante grande. Isso que ele faz, ó Deus, meu canto, é a voz do povo. Aqui é um poema para a América, também falando da América. Aí a questão da questão da identidade latino-americana, falar contra a escravidão, contra a colonização, de mostrar que é um gigante, de que é um grande continente, de que precisa da sua liberdade. E aí ele vai exaltar a natureza, como outros fizeram, se aponta na alvorada por entre as cascatas, que estrelas no orvalho que a noite verteu. As flores são aves que pousam nas matas, as aves são flores que voam no céu. Olha só que lindo. As flores são aves que pousam nas matas. Então, as flores são as aves que estão lá guardadinhas nas matas. E as aves são as flores que vão no céu. Sabe aquela imagem? Não sei se vocês já viram. Das aves que estão nas flores e que estão nas árvores e voam. De repente, você acha que elas fazem essa imagem aqui que ele está. Ó pátria, desperta, não curve a fronte. O que é pátria, desperta? É o Brasil. Não baixa a cabeça. Abaixa a cabeça, não curves a fronte, não abaixa a cabeça.
Que enxuga-te os prantos o sol do Equador. Não chora, você não tem como chorar. É tão sol, é tão quente, que o sol enxuga teu pranto, teu choro. Não miras na fibra do vasto horizonte a luz da alvorada de um dia melhor? Você não vê no futuro dias melhores, Brasil? Ô, pátria, não vê um futuro melhor? Ser pobre, que importa? Ser livre, é gigante. Você é pobre, você não tem muitos recursos, mas que importa isso? Você é rico, na verdade, você é gigante, Brasil. Bem como os condores dos píncaros teus, esses pássaros. Arranca este peso das costas, ó Atlante. Levanta o madeiro dos ombros de Deus. É quase falar, Brasil, levanta, meu cara. Enxerga, a luta. O que estão achando? Hã? Muito bom. Muito bom, né? E a linguagem dele, às vezes, precisa usar o dicionário, tá? Porque ele gosta de usar muitos sinônimos, muitas palavras que a gente não usa mais hoje, claro, porque é do século XIX. E também ele gosta também de trabalhar, de usar um vocabulário muito extenso, diferente, e às vezes para dizer a mesma coisa. Ele está falando da bandeira, ele vai usar 10 palavras para falar da bandeira, da morte, 10 palavras diferentes para falar da morte, 10 palavras diferentes para falar da pátria, 10 palavras diferentes para falar da liberdade. Tá? Então, é bom usar um dicionário quando for ler a obra dele. O maior poema dele, na verdade, é Navio Negreiro. Eu até mandei ele separado. Eu mandei ele separado. É um poema que só ele já é uma obra de arte. Já ele é um livro. Ele tem 6 páginas, é um poema muito extenso, mas é quase um teatro. Poema é um poema muito teatral. Estou tentando achar ele aqui. Ele vai falar da raça, vai falar do bandido. Ele vai falar assim. Ah, e olha aqui, esse aqui já é um diferente, ó. Muito louco, porque a viola aqui já mostra a importância da viola para a nossa cultura. A cultura musical. E ele faz esse poema, tá vendo como ele é grande? Como uma música, né? Com todo o estribilho, com todo o ritmo de um poema musical mesmo. Com repetição, ó, com refrão, chora, chora na viola, violeiro do sertão, ó. Passo ao vento das campinas, leva a canção do tropeiro. Meu coração está deserto, se está deserto o mundo inteiro. Então ele também sabia fazer poesia com palavras mais simples, tá? Rimas mais fáceis, assim, mas trabalhando essa musicalidade, essa coisa mesmo, como se fosse uma pequena canção, né? É caipira aqui. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Então, a própria forma do poema para falar daquilo que ele está dizendo, que é a música, vamos dizer assim, caipira, música do tropeiro. E olha só, já existia no século XIX. E a importância dessa viola para esse povo mais humilde, tá? Ela foi-se, pois, à tarde como as gaivotas do rio, como os orvalhos que descem da noite num beijo frio. O Cauã canta bem triste. Cauã é um pássaro. Mas triste, ó, o Cauã canta bem triste, mas triste é meu coração. Mais triste que o canto do pássaro é o meu coração. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. E eu disse: a senhora volta com as flores da sapucaia? Vem o tempo, trouxe as flores, foi o tempo, a flor desmaia. Colhereira que além voas, esse é outro pássaro, ó. Onde está meu coração? Ele gosta muito dessa imagem de vários tipos de pássaro, exatamente porque voar significa liberdade. Chora, chora na viola, violeiro do sertão. Não quero mais esta vida, não quero mais esta terra. Vou procurá-la bem longe, lá para bandas da serra. Ai, triste que eu sou escravo, que vale ter coração? Chora, chora na viola, violeiro do sertão. É bonito, bonitinho, tá vendo? São vários tipos. Não é só um poema verborrágico que usa tantas palavras difíceis. Ele também fazia poemas mais simples, com toda
com toda uma musicalidade. Repetindo como se fosse uma pequena canção mesmo. Vamos ver se eu acho Estrofe do Solitário. Os poemas sociais dele valeria outra aula, sabe? Eu mandei um teatro do. Eu mandei o teatro do Navio Negreiro. Aqui. Esse é o principal obra dele, que talvez o mais famoso. Não é só porque é o mais famoso, é o que mais impactou. Principalmente essa questão da escravidão. Ele fez outros, tem outros aqui. Vale a pena vocês lerem o livro inteiro. Até porque também, como eu disse, cai no vestibular, cai no Enem, tá? A obra Escravos, às vezes cai os pumas flutuantes, às vezes cai os escravos. Mas algum dos dois cai. Então, é interessante. Ele começa, a primeira imagem que ele coloca é do mar calmamente, o mar como se o mar tivesse, sabe? Primeiro é o mar. Então é um poema que tem uma narrativa. É quase um poema épico, tá? Estamos em pleno mar, doudo no espaço. Brinca o luar, dourada borboleta. E as vagas após eles correm, cansam como turbas de infante quieta. Estamos em pleno mar do firmamento. Os astros saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentes constelações do líquido douro. Então, ele primeiro está descrevendo, faz uma descrição do mar, tá? E o mar tem vida aqui, o mar é forte, o mar é turbulento. Então, primeiro o mar está calmo, e de repente o mar começa a ficar bravo, o mar começa a ficar louco, sabe? Até por quê? Por que, que o mar começa a ficar bravo, começa a ficar. Porque começa a chegar, não é porque o mar está assim, é porque está vindo o navio negreiro. Então, a metáfora desse mar em tormenta é a tormenta e o sofrimento que esse navio vai trazer, tá? Estamos em pleno mar, abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinha. Veleiro brigue e corre a flor dos mares, como roçam na vagas nas andorinhas. De onde vem? Aqui é o barco, começa a chegar o barco. Onde vai? Dos naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande espaço? Nesta seara, os corcéis o pó levantam. Aqui eles chamam o barco de corcéis, de cavalo, como se fossem grandes cavalos. E as ondas que levantam essa tormenta toda, como se fosse o pó desses cavalos na estrada. Galopam, voam, mas não deixam traço. E aí, ele vai fazendo essa. Ele vai cantando, ele vai pedindo a Deus. Oh, que doce harmonia traz minha brisa. Que música. Porque ele está olhando primeiro para o mar e ao longe vê aquele barco surgindo, né? E o mar começa, de calmo, começa a ficar tormentoso. Mesmo assim, ainda tem aquela harmonia. Ai, que doce harmonia traz minha brisa, que traz o vento. Que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime o canto ardente pelas vagas sem fim boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acolentara no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai, deixa que eu beba esta selvagem, livre poesia, orquestra ao mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Então, primeiro, o mar é todo esse poema para o mar, né? Grande, forte, tormentoso ou calmo. Do calmo ao forte. Porque foges assim, barco ligeiro? Aí ele vê esse barco. E esse barco ele começa a falar dos marinheiros, só que ele ainda não entrou dentro do barco. Ele está longe avistando o barco, ele está fora do barco. O barco ainda é pequeno para ele ainda não viu por que esse barco está fugindo assim.
Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira, que semelha no mar todo cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes nas nuvens entre gasas, sacode as penas levitais do espaço. Albatroz, esse albatroz é a ave, já uma outra ave. Dei-me asas, ele quer ver o que tem nesse barco. É como se ele tivesse do todo e ao mesmo tempo, de repente, ele fosse indo para ver, para entrar dentro daquele espaço. Aqui é a segunda parte. Que importa da nauta ao berço? De onde é filho? Qual seu lar? Ama a cadência do verso, que lhe ensina o velho mar. Você vê que ele muda um pouco também a maneira como ele escreve. Cada parte ele escreve também de uma maneira diferente. Cantai que a morte é divina, resvala, brigue a bolina como golfinho veloz. Presa ao mastro da mazena, saudosa bandeira acena as vagas que deixam após. As vagas aqui é as ondas. Aí até que ele vai falando dos marinheiros, ele vai comparar os marinheiros também com grandes figuras no mar, que foram para o mar, como Homero, Ulisses, Fídias, grandes navegadores de grandes histórias, né? Da Odisseia, de grandes figuras épicas. E aí, do nada, acaba. Aí ele tá indo, parece que ele acha aquilo bonito, depois ele vai. Aí é como se ele entrasse e descobrisse que aquele barco de nada tinha bonito. Então muda. Na terceira parte começa a mudar a visão dele. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode olhar humano com o teu mergulhar no brigo voador. Mas que eu vejo aí, que quadro de amargura. É o canto funeral, que tétrica figuras. Que cena infame viu. Meu Deus, que horror. Que são as pessoas que estão no navio, no porão do navio negreiro. Tétricas, por que tétricas? Porque estão magrelas, porque não comem, eles não davam comida, estão quase desnutridas, figuras extremamente magras, né? Hórridas, né? Nuas. Aí ele começa a descrever, é como se de repente ele visse, meu Deus, daquele espanto, e ele vai descrevendo na quarta parte o horror do navio negreiro. Então, aquela coisa toda bonita do mar, aquela imagem tal do mar, dos marinheiros, a coisa cai por terra. E aí é como se a realidade fosse mais forte. Em um sonho dantesco de Dante, o tombadilho, que das luzernas se vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir dos cerros estalado a sorte, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Horrendos não porque, né, que eles não são feios, é porque eles estão magros, sofridos, eles estão apanhando, eles estão sem comer, eles estão doentes, entendeu? Estão sangrando, né? Porque era isso o navio negreiro. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Então, ele vai falando até das mulheres que estão dando mamar para as crianças, mas não tem nem leite lá, tem nem peito. O peito é tão magro que não sai nada. Entendeu? Ele não tá tomando leite, está tomando sangue delas. Olha que coisa. De tão horrível que está essa situação, né? Era assim que os negros chegavam, né? Ele faz uma descrição realística mesmo do que era o navio negreiro, que eram os navios que traziam os escravos para cá. E esse orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente, que é o diabo, tá? Serpente aqui é o diabo. Faz doudas espirais, se o velho arqueja, no chão resvala, ouve os seus gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Então ele vai descrevendo o horror.
preso nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de treva delira, outro enlouquece, ó, toda a situação que acontece com os negros lá dentro, ó. Outro que martírios embrutece cantando, geme e ri. Quem que tá? Outro que martírios embrutece é a pessoa que tá fazendo isso com eles. Ele já é um embrutecido, já não é nem mais gente, é um demônio mesmo. Cantando, canta, geme e dá risada do sofrimento alheio. Então, esse poema teve um grande impacto, inclusive em relação à discussão da escravidão naquele momento, entendeu? Vocês entenderam? No entanto, o capitão. Alô? Oi, fala. Fala, Gabriel. Eu já estou terminando, gente. O que você achou entediante? Eu não tinha visto. Tá ruim a aula? Pode falar. Mas você conseguiu entender, né? Então eu vou parar por aqui. Você conseguiu entender a importância, né? A magnitude dessa poesia. Imagine, por exemplo, esse poema falando da escravidão naquele momento, com essa descrição. E é um poema longo, até vale vocês ver vídeos falando, declamando ele, porque ele tem esse gosto, ele tem essa parte teatral. Imagine esse impacto, né? Como que isso pode ter impactado aquele momento ali. O que vocês acham? Consegue imaginar, Nicole? Como assim? Como que esse poema pode ter impactado as discussões políticas, a situação da época, a visão das outras pessoas sobre a escravidão, né? Porque até então as pessoas normalizavam a escravidão. Existia uma normalização dessas situações horríveis, né? Das mulheres, você vê, ele descreve, por exemplo, no navio negreiro aqui, as pessoas apanhando, sofrendo, magrelas, sem comer, sangrando, crianças tentando mamar, né? É, tentando se amamentar e não conseguindo, só tendo. Porque não tem leite mais ali, porque a mãe não come, tem, sem comer não tem como ter leite. Então, cenas hórridas, né? E ainda o prazer de quem está fazendo isso, né? Das pessoas que estavam trazendo os escravos, desses homens que estavam trazendo, tendo prazer no sofrimento alheio. Isso deve ter causado impacto, né? Em quem lê, em quem ouviu esse poema, por exemplo, numa praça pública. Ele fez para isso mesmo. Ele até fala, e ri-se Satanás, né? Que isso é coisa demoníaca, né? Você ter prazer no sofrimento alheio. Aí depois ele suplica para Deus, e o poema é bonito porque depois ele faz um diálogo com Deus. Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, porque não apagas, ó esponja tuas vagas do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolais da imensidades, varrendo mares, tufão. Ele fala tanto para Deus quanto para o mar. Por que o mar não apaga, então, esse horror? Não tira dele isso? Do teu manto esse borrão, isso mancha, né? A beleza do mar, essa situação da escravidão, né? Do navio negreiro. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o ricarmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Está falando dos escravos. Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz, é como se a natureza não estivesse fazendo nada, não tivesse feito nada, né?
Ele coloca a natureza aqui como um cúmplice do horror. Perante a noite, uma visão também diferente aqui da natureza. Perante a noite confusa, diz, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz, são filhos do deserto, são filhos da África, né? Onde a terra esposa a luz, onde vivem campos abertos, a tribo dos homens nus, são guerreiros ousados, né? Vai valorizar também os povos africanos aqui, que com tigres mosqueados combatem na solidão, ontem simples, fortes, bravos, povos que eram guerreiros, né? E de repente viram escravos. Hoje, míseros escravos sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, com Agar foi também. Diz que sedentas alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo-os com típios passos, filhos e algêmea nos braços, na alma, lágrimas e fel. Como Agar sofrendo tanto, que nem leite de pranto tem que dar para Ismael. Bom, ele vai, o poema é extenso, já falei, mas é lindo. Ele vai falar da liberdade, vai ter vários diálogos com a natureza, com Deus. Aí tem outra parte, a parte 6. Ele vai falar da liberdade, porque o povo tem que se unir, tem que se juntar. Isso mancha a história. E aí, no final, ele fala para levantais, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Fecha a porta disso, dessa horror. É como se fosse um canto, um prol do fim da escravidão, do tráfico de escravos, principalmente do tráfico de escravos, tá? É um poema, Gabriel, que dá uma esperança, mas também que move as pessoas, que moveu de alguma maneira muita gente a sentir, a ter empatia. Você entendeu? Que ter empatia é isso. Não é simplesmente eu chegar e falar, até vamos nos simpatizar com esta causa. Não, um texto, um poema, ele pode fazer isso também. Ele pode fazer com que você se coloque no lugar do outro. E esse poema tem essa característica. Tá? Quem lê ele inteiramente consegue se colocar no lugar do escravo, dessa situação horrível, pensar aquela questão social, sentir a dor, sentir essa dor e almejar a liberdade, almejar o fim disso. Né? Era isso que ele quis fazer naquele momento. E hoje traz para nós como esse poema aí, traz como, enfim, né, como uma mensagem também para os novos tempos. Tá? Bom, eu quero que vocês façam lá o que eu pedi lá na atividade, tá bom? Acho que agora fica mais fácil, não é uma atividade difícil. Aqui tá para ler um pouco, ver a vida dele aqui, para vocês vão ler. O que eu pedi mesmo? Leia os livros. Não precisa ler todos os poemas. Alguns eu já li, então você pode continuar, alguns que eu não li. E faça um texto dizendo o que vocês achou deles. Sua primeira impressão, que você gostou, que não gostou, os temas abordados. Fala analisando, mais ou menos como eu fiz, o vocabulário, o que você achou disso, com a maneira como ele escreve. Você pode fazer um texto, mas se você quiser fazer um vídeo sobre o poema, também pode. Assiste o filme da vida dele e me manda um relatório, tudo bem? Essas Tá duas, bem. é só essas duas, tudo bem? Você não precisa ler todos os poemas. Escolhe alguns poemas dos livros que vocês gostaram, né? Folheiem, escolham e façam a comparação. Tudo bem? E aí escrevam sobre eles. Pode ser de um livro ou pode ser do outro. Os 2 livros eu mandei no grupo. E assim a gente termina a aula. Vocês têm liberdade para falar comigo, entendeu? E falar o que acharam, se não estão gostando, e o que querem que mude, tá? Porque Tá. tudo
Porque assim, a aula online, a gente está aqui já faz 2 horas, então ficou um pouco extensa a aula. Mas é que são duas características de poesia, você entendeu? São dois. Ele tem. E fica difícil chegar e não falar de um e não falar da outra, porque são mudanças, inclusive poéticas, que vão reverberar para o futuro, né? Principalmente questão amorosa e na questão social, tá? E geralmente quando cai sobre ele, cai essas duas questões. Então, obrigado pela presença de vocês até agora, tá? E boa noite. Eu vou parar aqui a janela, parar a apresentação. Boa noite. Parei a apresentação, eu acho. Agora interromper a gravação. E